Professora Márcia, mais uma vez lecionando para os meus queridos alunos dos oitavos anos. Falar agora um pouco a respeito de Napoleão Bonaparte, né? Do súdito ao cidadão, época de Napoleão, brincando um pouquinho. Cerca de 200 mil livros já foram escritos sobre Napoleão Bonaparte. Seu túmulo, que fica em Paris, é visitado todos os anos, para vocês terem uma ideia, por quase 1 milhão de pessoas. O governo de Napoleão é lembrado como um período de glória e também de imensas tragédias para a França. As conquistas militares de Napoleão custaram a morte de aproximadamente 1,8 milhão de cidadãos franceses. Foi uma época marcante para a história do Ocidente. Então, por isso que é muito importante saber a respeito de Napoleão Bonaparte, o predomínio francês. Bom, a vida de Napoleão Bonaparte foi marcada por uma ascensão impressionante. Ele nasceu em 1769, na Córcega, uma ilha pertencente à França, de família simples, ingressou no exército e foi estudar na Academia Militar de Paris. Durante a Revolução Francesa, Napoleão demonstrou um brilhante desempenho militar. Por isso, aos 24 anos, foi promovido a general, tornando-se o homem mais jovem a ocupar esse posto no exército francês. Posteriormente, comandou batalhas espetaculares e sua fama espalhou-se. Com o golpe de 18 Brumário, o governo do Diretório foi derrubado e Napoleão chegou ao poder, governando a França por cerca de 15 anos. Seu governo foi dividido em dois períodos: consulado de 1799 a 1804 e o Império de 1804 a 1815. Entender um pouquinho Napoleão no consulado. Depois da agitação revolucionária de 1789 a 1799, a burguesia francesa desejava reorganizar a sociedade, controlar, vamos dizer assim, a administração pública e superar a crise econômica. O consulado. O consulado era um governo republicano controlado por militares, Napoleão, Rogers, Ducos e Sierres. Mas quem governava de fato? Claro, Napoleão. Ele comandava o exército, nomeava os membros da administração, propunha as leis e ditava a política externa. Seus opositores foram silenciados pela censura à imprensa e pela repressão policial. Napoleão foi uma figura contraditória, como eu brincava no ano passado, com os meus oitavos anos, que são os nonos. Napoleão bipolar. Apesar do seu perfil ditatorial e antidemocrático, ele não abandonou certos princípios da Revolução Francesa. Ao longo de seu governo, a educação pública foi reorganizada e incentivada. O acesso à escola foi universalizado e o ensino deixou de ter a interferência da igreja, ou seja, tornou-se laico. Um dos principais objetivos era a formação de cidadãos para servir ao Estado. Além disso, foi elaborado um novo Código Civil no ano de 1804, que influenciou a elaboração de sistemas legais de diversos outros países, inclusive o nosso país, o Brasil. A nova lei abolia de vez os antigos privilégios da nobreza e do clero e consagrava alguns ideais iluministas, como a liberdade individual, a igualdade perante a lei, o respeito à propriedade privada, o casamento civil separado do religioso. Entender Napoleão Bonaparte, por isso que eu brinco que é uma bipolaridade. Ele joga, depende do interesse do momento de Napoleão Bonaparte. Império. A popularidade de Napoleão crescia pelo país, né? E no ano de 1802, ele conquistou o título de cônsul vitalício, o aluno não pode esquecer disso, com o direito a escolher seu sucessor,
Na prática, isso significou a volta da monarquia hereditária, que foi confirmada por uma consulta popular, lembra? Ou plebiscito. No ano de 1804, 60% dos eleitores indicaram Napoleão como imperador da França. Durante o Império Napoleônico, formou-se uma corte com oficiais militares, membros da alta burguesia e da antiga nobreza. Foram construídos monumentos, como vocês estão visualizando aí, simbolizando o poder do Império, como o Arco do Triunfo, inspirado na arquitetura da Roma antiga. Além disso, o exército se fortaleceu e se tornou um dos mais poderosos da Europa. Nessa época, ocorreram guerras para expandir os domínios da França. No ano de 1805, as forças francesas tentaram invadir a Inglaterra, mas foram vencidas, como vocês podem visualizar aí na telinha, na Batalha de Trafalgar, quando ficou demonstrada o quê? A superioridade naval britânica. Recuperando-se da derrota, as forças napoleônicas atacaram o Egito, que era dominado pelos ingleses, e conseguiram vitórias sobre seus adversários aonde? Na Áustria, na Prússia e na Rússia. No ano de 1806, o governo francês decretou o bloqueio continental contra os ingleses. Todos os portos, para vocês terem uma ideia aí do continente, sob influência da França, deveriam se fechar para o comércio com os britânicos. O objetivo era sufocar a economia inglesa. Muito importante para que o aluno olhe bem, entenda bem. E também, gente, não pode esquecer a coroação, que eu ainda ia passar batido, como o jovem fala aqui, ó, retratando. Coroação de Napoleão no Império, e no ano de 1804, o Papa viajou a Paris, especialmente para coroar Napoleão I. Durante a cerimônia, o imperador tirou a coroa das mãos do Papa e coroou a si mesmo, como vocês estão vendo aí na telinha, demonstrando que não admitia autoridade superior à sua. Nossa! Bloqueio continental, outro fator importante que eu acabei de explicar para vocês. Reações ao bloqueio continental agora. O que eu quero dizer com isso? A maior parte dos países sob influência da França tinha uma economia agrícola e comprava produtos industrializados ingleses, por isso houve resistência ao bloqueio continental. O governo português não aderiu ao bloqueio e Portugal foi invadido com a invasão da família real. Aí, a família real transferiu-se para onde? Para o Brasil, no ano de 1808. Então, é muito bom a turminha aí entender por que a família real veio para o Brasil. Por quê? Porque o governo português não aderiu de forma nenhuma ao bloqueio e Portugal foi invadido. E o governo da Rússia abandonou o bloqueio. Em 1810, os russos enfrentavam uma crise econômica e tinham interesses em fazer comércio com a Inglaterra. E aí? Invasão da Rússia e derrota francesa, como vocês podem visualizar. No ano de 1812, as tropas francesas invadiram a Rússia para obrigar o governo do país a manter o bloqueio à Inglaterra. As tropas francesas avançavam pelo imenso território da Rússia e, ao mesmo tempo que os exércitos russos recuavam e destruíam tudo que puderam ser útil aos invasores, né? Ao chegar a Moscou, depois de uma viagem difícil, os soldados franceses, que já padeciam devido à fome, passaram a sofrer também com temperaturas de 30 graus abaixo de zero. O exército francês retirou-se da Rússia, mas a maioria dos soldados morreu na viagem de volta. Essa campanha militar desastrosa estimulou outros países europeus a reagirem contra as invasões francesas. No ano de 1814, um poderoso exército formado por ingleses, prestem bem atenção, austríacos, russos e prussianos invadiu Paris. Napoleão foi derrubado do poder e enviado para Elba,
uma ilha no mar Mediterrâneo, gente, para vocês terem uma ideia. Para o mar Mediterrâneo, como vocês podem visualizar aí, ó, a ilha de Elba, tá? No mar Mediterrâneo. O trono francês foi entregue a Luís XVIII, o irmão do último rei absolutista, Luís XVI, que tinha sido guilhotinado pelos revolucionários no ano de 1793. Nossa! Governo dos 100 dias, o rei Luís XVIII era impopular, governava de forma absolutista e ignorava os direitos de cidadania conquistados na Revolução Francesa. Em março de 1815, Napoleão fugiu de Elba e regressou à França. As tropas enviadas para prendê-lo acabaram se unindo a ele, que chegou a Paris em clima de festa. Ao reconquistar o poder, Napoleão obrigou o rei e sua família a fugir da França. Diante disso, os governos estrangeiros organizaram uma aliança militar contra as forças napoleônicas. Depois de 100 dias à frente do governo, Napoleão foi definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo. Gravem bem isso. Definitivamente derrotado nessa Batalha de Waterloo. Território então pertencente ao Reino Unido. Em junho de 1815, ele foi preso pelos ingleses e exilado na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde permaneceu, como vocês estão visualizando aí, até morrer em 1821. Em 1815, Luís XVIII voltou ao trono francês. Além da derrota militar, outros motivos ajudaram a explicar o fim do Império Napoleônico. Esse governo enfrentou adversários de diferentes setores da sociedade. O aluno não pode esquecer isso, né? Enfrentou adversários de diferentes setores da sociedade francesa. Quem? Quem eram eles? Católicos, liberais, republicanos e grupos fiéis à monarquia, deposta na Revolução Francesa. Todos eles estavam insatisfeitos e encaravam o governo imperial como contrário aos seus interesses. Agradeço a atenção de todos vocês. Já foi dado o resumão para o possível simulado que acontecerá no dia 29 de maio a 3 de junho. Espero que eu tenha boas notícias a respeito do simulado dos 8º anos. Agradeço a atenção de todos vocês. Estudem bastante, ok? Beijos, saudades.